Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos estar vendo a função da escola básica e os fundamentos da gestão democrática na organização escolar. Então, nós vamos estar vendo a função, e a gestão democrática. A construção de uma gestão democrática na escola pressupõe a clareza da finalidade da escola como um contexto da sociedade contemporânea. O ponto de vista legal fundamenta-se a finalidade da escola na Constituição Brasileira, no artigo 205, que determina ser direito de todos em pleno desenvolvimento de pessoa, seu preparo para a cidadania, na sua qualificação para o trabalho. Sendo, portanto, a atribuição da escola por meio de várias mediações, contribuir para essa prescrição seja de efeito e não só de direito, mas de fato. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, LDB-N, no artigo 22, dispõe da educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Essa prerrogativa é complementada no artigo 12, e referida na lei ao determinar para os estabelecimentos de ensino as seguintes incumbências. Vamos ver aqui no próximo slide. Incumbências estabelecida para o ensino: elaborar e executar sua proposta pedagógica. Esse é o primeiro ponto ali, né? Administrar seu pessoal e seus recursos materiais financeiros. Assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aulas estabelecidas. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Ali o quinto, prover meios para recuperação de alunos de menor rendimento. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração na sociedade com a escola. Além disso, compete aos estabelecimentos de ensino de informar aos pais, se for o caso, aos responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. Vamos ver aqui no próximo slide, bem importante, algo bem importante. O desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania é a inserção no mundo do trabalho, conforme prescrito legalmente, ocorre na medida em que os profissionais da educação, em especial os gestores educacionais, planejam as ações elaborando a proposta pedagógica coletivamente, com intencionalidade, sistematização e detalhamento de suas ações. Isso é bem importante. A implementação dessa proposta vai se concretizando via estabelecimentos de metas, descrições e prazos, criações de metodologias e formas, encaminhamentos, administrações de recursos e relacionamento da escola com a família e com a comunidade. A compreensão desses aspectos é fundamental, pois as leis por si sós não garantem a execução das ações do cotidiano escolar. É por meio da implementação coletiva do projeto político-pedagógico, se elaborado tendo em vista os interesses de todos, que este se constitui um elo de articulador das ações e norteador da direção que a instituição deve tomar, refletindo a realidade da escola, apontando a utopia a perseguir, estabelecendo metas
delineando objetivos e formas de operacionalização. Veiga afirma que o projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, como compromisso definido continuamente, na busca de efetivação da finalidade da escola. Além de todos os fatores, levando Price aponta também o trabalho como um conhecimento como um núcleo da ação educativa. Define como função essencial da escola. A socialização do saber, sistematizado, indispensável ao exercício da cidadania, assim como a produção sistematização de um novo saber nascido das necessidades da prática social. Tal função, ao meu ver, deveria garantir aos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade, com base comum ao conhecimentos de habilidades, enquanto instrumental necessária à participação e às transformações sociais. Assim, o diretor comprometido com a função social que a escola busca, por meio de construção de uma gestão democrática, garantir que o aluno não só se aproprie dos conteúdos fundamentais, leitura, escrita, ciências sociais, natureza, base matemática, mas também incorpore outros saberes tecnológicos, econômicos, jurídicos, éticos. Para tanto, há de se garantir o acesso à escola, a permanência dos alunos nesse sistema de apropriação crítica do saber sistematizado, os quais são organizados, dosando a sequenciados no currículo escolar, considerando as fases de desenvolvimento, de aprendizagem dos alunos, especificidades das diferentes áreas do saber. Para realizar esse propósito, Muribeca enfatiza a importância do projeto político-pedagógico da gestão democrática, entendendo que esse documento é o norte que irá direcionar todo o trabalho da instituição em busca de alcançar objetivos propostos. A viabilização desse só será possível através da democratização da escola. Democratização da escola, tomando como pressuposto básico para a democratização de relações que acontecem nos cenários escolares e consequente a melhoria do processo de ensino, de aprendizagem. A escola democrática que defendemos é a escola comprometida com a qualidade de ensino, com a socialização do saber socialmente valorizado, que será transmitido através dos conteúdos, metodologia, avaliações e objetivos trabalhados na escola. Os conteúdos são conhecimentos sistematizados, socialmente valorizados, organizados para serem ensinados no ensino formal. Esses conteúdos deveriam sofrer uma criteriosa seleção por parte daqueles que fazem a educação acontecer. Isso é, os pedagogos, docentes e não docentes. A pergunta-chave seria: por que são esses conteúdos e não outros? Poderia ser diferente? Como? Temos alguma sugestão? Qual? Entre outras coisas. A metodologia será como preocupação principal proporcionar ao aluno, além da assimilação e a construção de conteúdos escolares, desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, que implica a determinada visão do homem e de sociedade. A avaliação não deveria alinhar sua preocupação ao rendimento individual do aluno, mas deverá se constituir em indicativo revelador do caminho trilhado pela escola. Ao tempo de sinalizará
para o processo do caminho que levará a conduzir a consecução dos objetivos formulados no processo político-pedagógico. A sistemática da avaliação na escola será diferentemente relacionada à metodologia de objetivos. Ao formular seus objetivos, a escola não pode obscurecer as novas realidades sociais, econômicas, políticas impostas pela sociedade contemporânea. Ao tempo, o que tentará responder à questão: qual é o nosso objetivo na escola? O que pretendemos alcançar? Por quê? Para quê? E para quem trabalhamos em educação? Quem serão os beneficiados com essas ações? Questões estas que irão direcionar todo o trabalho pedagógico da escola. Apesar de estas não serem questões novas, nunca perdem sua atualidade e importância. Analisando o questionário propostos por Muribeca, você há de concordar com a efetivação da função essencial da escola requer estratégias de mediações pedagógicas sensíveis à necessidade da comunidade escolar. Emerge daí como fundamento de questão democrática, participação e representantes da divisão de setores da escola. O que ocorre havia a organização dos colegiados, entendidos como órgão coletivo de decisões, de análise de propostas de escola. A colegiado representa também uma mudança tanto no processo de tomada de decisões administrativas e pedagógicas, como nas formas relacionadas com a comunidade de órgãos superiores de administração educacional. Nessa concepção, a representatividade do envolvimento dos diferentes segmentos se materializam nas diversas ações que se desenvolvem na escola, desde a definição do plano do diretor, da construção do projeto político-pedagógico, até a elaboração de planos de ensino, coerentes na finalidade da escola, ora e explícita, Pares implica como a referencial teórico para fundamentar a questão democrática e perspectiva na história crítica da educação, concebendo práticas educativas escolar com a prática social e histórica. Portanto, é constituída o contexto das relações sociais. Saviani reforça o raciocínio, afirmando que a educação se constitui em uma atividade mediadora no seio da prática social global. Price concebe pedagogia histórica crítica como pedagogia progressiva, indicando como referencial teórico específico que permite analisar a compreensão do processo administração colegiada. Tal pedagogia tem como fundamentos autores de Gramsci, Makarenko, Snyders e outros. A referida autora apresenta os seguintes aspectos com itens construtivos da pedagogia histórica crítica: o homem como produto histórico, cultura tomada como socialização, dialética como método de conhecimento, o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica na escola única. Agora nós vamos procurar entender o significado de cada um desses elementos, né? Nós vamos ver o homem como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento, o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica, a escola única. Nós vamos ver separadamente um de cada vez, para a gente poder entender melhor, tá certo? O homem como produto histórico. A gestão da escola deve partir da premissa de que o homem ser um histórico
e organiza o trabalho educativo. Considerando a formação dos alunos, se constrói o conjunto das relações sociais. A escola tem grande relevância entre os autores sociais e interferem na formação dos alunos. Primeiro, pela especificidade do trabalho educativo, que busca a formação humana. Segundo, porque a escola institucionalmente é o locus legítimo da promoção de aprendizagem e já é uma cultura instituída para onde os pais encaminham os filhos por longos anos e várias horas diárias. Vamos ver o segundo. A cultura tomada como socialização. A cultura é um elemento de socialização que implica a necessidade de que seja instituída uma proposta pedagógica que valorize os saberes trabalhados na ação docente como elementos da cultura ampla. Estes transformados em saber escolar auxiliam o aluno a entender e participar ativamente do meio social. A apropriação dos saberes pelos alunos se dá no sentido de superar mero desempenho de tarefas específicas, no possibilitar a assimilação de situações concretas na prática social. Vamos ver a próxima. A dialética como método de conhecimento pressupõe a historicidade na análise da realidade, percebendo-se a contradição como elemento responsável pela mudança social. Portanto, nessa perspectiva, qualquer reflexão sobre a prática pedagógica deve levar em conta os diferentes materiais de classe. Tais diferentes, ao mesmo tempo, se constituem em obstáculos para a educação efetivamente democrática. Possibilitam a luta pela superação desses mesmos obstáculos, ao permitir a consolidação de uma contra-hegemonia. A dialética, como método de conhecimento, se relaciona com a razão de ser da escola como um locus privilegiado do trabalho do conhecimento, da sala de aula, retoma os passos desse método, preconizando no Brasil por Saviani, relacionando-os com a didática de ação docente. A autora concebe o primeiro passo com a prática social, comum a professores e alunos. Elabora em graus diferentes de compreensão, segundo do segundo passo, compreendido com a problematização das questões postas no cotidiano. O terceiro passo é a instrumentalização no momento em que o professor apresenta aos alunos o conhecimento sistematizado, os conteúdos científicos. O passo seguinte é o catarse, considerada no momento mais importante do método, em que o aluno deve internalizar os conteúdos, relacionar-se com as experiências aplicadas em uma situação diferente com a criatividade. O último passo é a prática social, que difere o primeiro passo e implica um grau mais amplo da compreensão, considerando-se no decorrer o processo a prática como foi pensada e constituída pelo professor e pelo aluno. Vamos ver o próximo ponto, que é o trabalho com o princípio educativo. Fundamenta a questão da escola da medida em que as equipes diretiva, pedagógica e docente da escola concebem no algo construtivo historicamente, na busca da humanização, ultrapassando a mera necessidade de sobrevivência. Se prevalece a concepção do trabalho no princípio educativo. Os educadores se comprometem desde os primeiros anos da educação básica em garantir a relação entre professor e aluno e conhecimento, a reflexão contextualizada e problematizadora sobre conteúdos culturais. Vamos ver o próximo? A educação politécnica. Constitui-se em fundamentos da gestão colegiada, na medida que a organização da escola e dos conteúdos prioriza, no fato docente, a articulação entre o saber e o saber fazer, promovendo constantemente
a articulação da teoria com a prática. A politécnica pressupõe que o professor, na condução da ação docente, encaminhe o trabalho com os conteúdos integrado às atividades manuais e intelectuais relacionadas intimamente à teoria com a prática. O referencial teórico subjacente aos conteúdos curriculares da escola básica adquire sentido quando reflete as práticas familiar, profissional e social vividas pelos alunos. E o último ponto nós vamos estar vendo agora é a escola única. Configura-se com o fundamento da questão colegiada sempre que a escola é organizada de forma de reduzir as desigualdades sociais e garantir o direito de acesso à cultura, à ciência, à tecnologia para todos, não de forma enciclopédia, mas atuando ao desenvolvimento da capacidade de intelectivas e a prática dos alunos. Possibilita o acesso a todos, independente da cor, raça, credo, comprometendo-se com a educação de qualidade, tanto do ponto de vista técnico, conteúdos, métodos, técnicas, né? Como no aspecto político, fins de educação, valores, condições para intervir na sociedade. Esse foi o ponto que nós vimos, né? Aqui nessa função básica, né? Os fundamentos da questão democrática, né? Então, esses foram os pontos que a gente viu. Agora, vamos fazer uma síntese desse estudo geral para a gente poder compreender tudo que a gente trabalhou, falou nesses estudos. Primeira coisa que a gente viu foi a concepções da gestão escolar, implicações de cada modelo na prática pedagógica, técnico-científica, autogestionária e interpretativa, gestão compartilhada e democrático-participativa. Então, nós vimos esses pontos, né? O técnico-científico, autogestionário, interpretativa e o democrático-participativo. A gente viu um de cada vez para a gente poder compreender e ver as diferenças entre eles, né? A GQT visa a eficiência na eficácia dos procedimentos no aumento da competitividade na satisfação da necessidade dos clientes, componentes indispensáveis com o comprometimento e valores dimensões de qualidade. Nós vimos também a gestão compartilhada, né, que envolve a comunidade no planejamento, na questão da execução dos projetos, articula-se o conceito de gestão democrático-participativa, para exemplificar a forma que se deu a implantação desse modelo do Brasil, foram descritas 3 experiências da Escola Cidadã, a formação de professores no Paraná, na educação da distância, né? A concepção da gestão democrática é apresentada de uma forma alternativa na contra-hegemonia, em fase da implantação direta e crítica dos princípios da administração empresarial na administração escolar, partindo da articulação do conceito de democracia com as práticas da participação, da conquista, autonomia, que constrói a escola por meio de dimensões administrativas, pedagógica, jurídica e financeira. No que se refere ao compromisso do diretor com a questão democrática, são analisadas as funções da escola, os principais elementos do processo ensino-aprendizagem, objetivos, conteúdos, metodologias, avaliações. E os itens constituídos da pedagogia histórica, o homem como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento, o trabalho do princípio educativo na educação politécnica, na escola única. Então, essa foi a síntese desse estudo que eu trouxe para vocês. Né? A gente está sobre a gestão educacional, a gente está vendo sobre isso. Eu e a Mayra, nós estamos fazendo esse trabalho juntas. Né? Eu torço, né, e acredito que você tenha aprendido um pouquinho mais, né, sobre a gestão educacional, né,
quais são os métodos, quais são os pontos, tudo aquilo que é importante, né? Ao próximo trabalho é a Mayra que vai estar trazendo, que nós possamos aprender cada dia mais, que a gente possa crescer, né? E para a gente possa fazer um trabalho melhor, né, nas nossas escolas, a gente sabendo como que se constitui, é muito mais fácil da gente poder trabalhar, tá certo? Agradeço pela atenção de vocês, fico muito feliz por vocês estarem aqui nos acompanhando, realizar esse trabalho e que nós possamos aprender cada dia mais. Um grande abraço.